Beleza, hoje nós vamos mudar de assunto. Até então a gente está falando sobre aeroportos. Agora nós vamos começar a falar sobre hidrovias. Essa aula sobre hidrovias. A aula que vem eu vou fazer uma preparação para a prova, que é na outra semana, tá? A prova tem alguns elementos aí que são elementos do ENAD. Então, por isso que eu vou dar uma aula só. Boa noite, viu? O pessoal que está me dando boa noite aí, Zé Wilson. Então eu vou dar uma aula só para preparar para essa prova aí, porque ela tem alguns elementos que são elementos do ENAD, então eu preciso trabalhar com vocês diferente, né? E vai ser uma prova mais longa, ela vai ter 20 questões, embora que vai ser também não vai ser presencial. Vai ser online, mas vai ser no dia da aula. Então a prova vai ser na segunda-feira. Você vai ter segunda-feira para fazer a sua prova. Então, vai ser a próxima aula, vai ser assim. Então, a aula de hoje, vou falar com vocês um pouquinho sobre hidrovias, tá? Vocês estão vendo aí esse slide. Esse material é um material do DENIT. DENIT o órgão, né? É uma autarquia federal que cuida da infraestrutura de transportes. Vou falar para vocês de infraestrutura de transportes, assim, o Brasil é um país que teve um desenvolvimento dos transportes muito recente, o desenvolvimento dos transportes no Brasil. Transportes são vias, né? É o que a gente já vem estudando aí desde o começo dessa matéria. São vias. Vias de chegar do ponto A ao ponto B, né? E vias de escoamento de produção de pessoas, deslocamento de produção e deslocamento de pessoas. No Brasil, é muito recente isso. As primeiras estradas, elas são as estradas mesmo, mais feitas com mais infraestrutura, elas são do final do século XIX, começo do século XX. No final do século XIX não existia estrada direito no Brasil. Então, no começo do século XX, que se iniciaram as primeiras estradas, as primeiras ferrovias. E aí, o que teve um grande avanço nos anos 40, nos anos 50 do século passado, né? Principalmente nos anos 40 e nos anos 50, até os anos 80, os anos 90, foi quando a infraestrutura do país de transporte foi construída mesmo, né? Na sua totalidade. Então, foi um desenvolvimento muito dependente de recursos estrangeiros, de dinheiro estrangeiro, principalmente dinheiro americano. Isso determinou a forma como os modais de transporte, as vias, foram construídas. Os tipos de via que foram construídos foi muito determinado pelo tipo de financiamento que existia. Tá? Então, a gente vai entender isso um pouquinho mais ao longo de hoje. Vamos dar aula de hoje. Então, o nosso negócio hoje é falar sobre transporte aquaviário. Tá? Esse material é um material bem recente, de 2020, mais de 2020. Foi um seminário que foi feito no DENIT lá, sobre transporte aquaviário. Transporte aquaviário, o que é? É o transporte interno, dentro do país, através dos rios. E existe também a navegação, que é a navegação litorânea, dentro do Brasil, né? Do ponto A para o ponto B, que é chamada de navegação de cabotagem. E quando você sai, por exemplo, do Rio de Janeiro, uma carga alguma coisa, e transporta essa carga para Belém, por exemplo. Isso é chamada navegação de cabotagem. Nesse caso, o transporte aquaviário, ele é introduzido, ele é feito através das hidrovias, dos rios. Vamos entender isso, então. Então, existe um documento lá no DENIT, chamado Plano Nacional de Logística. O principal objetivo do Plano Nacional de Logística, nós já entendemos o que é logística, né? Logística é a ciência do deslocamento, né? Deslocamento de mercadorias, deslocamento de pessoas, deslocamento de coisas. Todas as vezes que você precisa deslocar alguma coisa, você usa essa ciência. Então, ela tem a ver com armazenamento, embalagem, transporte, né? Meio de transporte, isso é logística. Então, o principal objetivo do PNL é identificar e propor soluções que sejam capazes de incentivar a redução de custos da logística. Né? Não é apenas o transporte. Né? A logística tem a ver também com o armazenamento. Então, é importante reduzir os custos de transporte e os custos de armazenamento. Isso é uma coisa. Outra coisa, melhorar o nível de serviço para os usuários do sistema. Quem são os usuários? Somos todos nós, né?
Todos nós. Todos nós somos pessoas físicas, mas nós que compramos as coisas, que pedimos. Por exemplo, você compra alguma coisa pela internet, você compra um perfume pela internet, por exemplo. Aquele perfume vai chegar na sua casa usando um modal logístico, não é? Usando um sistema logístico. Ou ele vai vir de caminhão, provavelmente vai vir de caminhão. O transportador, ele vai ser retirado, depois ele vai ser embalado, depois ele vai ser armazenado ou não, depois ele vai ser colocado no sistema de transporte e vai ser enviado para o destinatário. Então, todos nós somos usuários do sistema. E também os produtores, produtor rural, de grão, produtor de proteína, de carne, né? De frango, de porco, produtor industrial, produtos industrializados. Todos nós utilizamos o sistema logístico do país. Então, um dos motivos que existe o Plano Nacional de Logística é também melhorar o nível de serviço para os usuários. Gente, tudo que diz respeito a planejamento no Brasil é recente. Tá? Isso precisa ficar claro para você. Tudo que diz respeito a planejamento no Brasil, a nível federal, é recente. Quem começou a trabalhar com planejamento no Brasil a nível federal? Foi a partir do começo da década de 90. Foi um cara chamado Fernando Henrique Cardoso, um presidente chamado Fernando Henrique Cardoso. Que ele que entendeu, né? Ele é um cara muito viajado, estudado, foi professor na França, morou nos Estados Unidos. Então ele entendeu que era necessário montar um sistema de planejamento nas várias coisas, planejamento econômico, planejamento de crescimento, planejamento logístico também. Então, ele que criou a maior parte das agências de planejamento, inclusive o DENIT, que é, entre outras coisas, uma agência de planejamento. Então, é tudo muito recente, sabe? Tem o quê? 25 anos. Nos Estados Unidos, os caras fazem planejamento desde o século XIX. No Japão, é antigo, e aqui é muito recente. Então, às vezes, a gente fala assim, mas as estradas no Brasil são muito ruins. Né? A gente aqui usa transporte rodoviário, que é o transporte mais caro. Mas isso tem a ver com o processo histórico. Isso tem a ver com o processo histórico. Provavelmente nós não vamos ver, dentro da nossa vida física agora, a gente não vai ver grandes melhorias. Podemos ver melhorias, assim, nos próximos 20, 25, 30 anos, mas nunca vai chegar aos americanos, os europeus, porque o processo deles é muito mais antigo. O processo de planejamento que eu estou falando, né? E obras de logística, como são obras grandes, obras caras, a estrada demora anos para fazer, é um dispêndio de recursos muito grande, não é? Então tem que ser planejado bem antes. Logística é uma coisa que tem que ser planejada bem antes. Via de transporte, estrada, aeroporto, hidrovia, portos, precisa de um planejamento muito anterior. Então nós estamos correndo atrás. E os últimos governos não foram lá essas coisas, com relação ao programa de logística do Brasil, né? Nos últimos 20 anos nós tivemos governos que nós tivemos aí, até que tinha dinheiro, faltou foi competência. Não que os governos de esquerda sejam menos competentes, é porque, como uma forma geral, né, o brasileiro ainda está aprendendo ainda a fazer os planos virarem realidade. Então, mesmo tendo dinheiro que tinha no governo Lula, principalmente no segundo mandato, ele tinha muito dinheiro, mesmo assim teve coisas que não saíram do papel, tá? Até hoje. A Norte-Sul mesmo não ficou até hoje, várias hidrovias que poderiam ter sido feitas não foram feitas. Então não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de competência também, cultura para fazer. E eu não falo que o governo de direita seja melhor também, não, tá, gente? Não é uma questão de, igual eu estou falando, não é uma questão de qual é o governo, é uma questão estrutural, é uma questão assim de conhecimento, de cultura, de como fazer as coisas. Então, outro objetivo do Plano Nacional de Logística aqui é buscar o equilíbrio da matriz. Que matriz? A matriz de logística, a matriz nacional de logística. Buscar o equilíbrio para que os custos de logísticos, de transporte e armazenamento, não sejam tão altos. Para isso, você tem que ter vários modais de transporte. Não é só um modal, né? Você pode ter só um modal, você tem que ter um equilíbrio no sistema. Você tem que ter vários modais, vários tipos de transporte, para que a integração desses vários tipos de transporte
torne o sistema um sistema menos dispendioso, o mais barato possível. Tá? Além disso, né, aumentar a eficiência dos modos utilizados para a movimentação de cargas. Então, além disso tudo aqui, também aumentar a eficiência, quer dizer, os modos que já existem, as estradas que já existem, as ferrovias que já existem, teriam que operar em sua máxima eficiência. Sabe como é que é uma forma de você aumentar a eficiência de uma estrada? É mantê-la como manutenção em dia, mantê-la sem buraco, mantê-la com acostamento, que eu vou falar, acostamento também em bom nível de conservação, né? Então, tudo isso aí ajuda, no caso das rodovias, para que aquela rodovia tenha sua máxima eficiência. Então, a gente vê muitas rodovias no Brasil que não operam com a máxima eficiência. Tem muito buraco, não é? Muito buraco, tem rodovia no Brasil, muito buraco. Então, é uma rodovia sem eficiência. O caminhão não consegue, mesmo sendo o transporte mais caro que tem, que é o rodoviário, não, o aeroviário mais caro, é o segundo mais caro que tem, que é o rodoviário, ainda assim, não opera com a máxima eficiência porque as estradas elas não colaboram. Então, faz parte do Plano Nacional de Logística um plano de também manutenção nas estradas, por exemplo, para que elas operem com máxima eficiência. Tá? E também uma coisa que está sendo muito falada, diminuir a emissão de poluentes. O atual chanceler, né, o ministro das Relações Exteriores, acabou de ser trocado, ele acabou de ser retirado. O antigo tinha muita dificuldade em trabalhar no exterior essas pautas ambientais. E vocês que estão se formando em engenharia, gente, vocês têm que entender que pauta ambiental, hoje em dia, não é coisa de radical mais. Significa dinheiro. Se o país não consegue atender demandas ambientais globais, ele vai receber menos investimentos. Isso é uma coisa simples. Quando eu formei, eu era desenvolvimentista, né? Eu achava que essa questão ambiental era uma bobagem, era coisa de radical, era coisa de gente que não quer o desenvolvimento do país. Mas hoje em dia eu não penso assim mais, não. Eu continuo desenvolvimentista e continuo achando que os ambientalistas fazem coisas burras. Mas isso é uma coisa que a gente tem que observar, tá? Pautas ambientais significam pautas ambientais cumpridas significam desenvolvimento de todo o resto. Então, é importante vocês, como engenheiros, terem essa visão. Tá? Eu vejo muita gente torcendo o nariz, né, para essas questões ambientais. Desde as questões ambientais mais básicas. Aí. Às vezes, a gente tem que fazer um projeto ambiental para aprovar um prédio na cidade, mas isso é importante. Não apenas por causa do meio ambiente, sim, mas por causa da cultura que se formou. Então, isso significa hoje recurso. Tem banco que só financia projeto se o projeto tiver, qualquer projeto de construção, por exemplo, se ele tiver um plano de gerenciamento ambiental, senão o banco não financia. Vocês estão entendendo? Então, isso aqui, quando eu falo em diminuir a emissão de poluentes, o país tem que se adequar aos padrões internacionais. Nem os Estados Unidos faz isso, você vai falar, depende do governo. O governo passado, o governo Trump, está nem aí para isso, mas o governo atual já é muito preocupado com isso. Né? E aí, o que acontece? Você deixa de receber investimentos externos. Já tem empresários americanos, europeus, que estão falando em diminuir os investimentos no Brasil, diminuir mais ainda, porque o Brasil não cumpre suas pautas ambientais. Então, não é uma questão de enjoo com o presidente. Né? Fala assim, quem fala em pauta ambiental é a gente da esquerda. E eu quero confessar para vocês que eu nunca votei na esquerda, nunca. Eu acho certas pautas da esquerda por desgraça que tem na humanidade, eu acho. Nunca votei na esquerda. Eu sempre votei no PSDB, tá? Mas essas questões ambientais não tem a ver com ideologia, tem a ver com grana. É isso que certas pessoas que estão no governo atual não veem, não é uma questão de pragmatismo. Então, quando a gente fala em diminuir a emissão de poluentes, isso aqui é buscar sistemas de transporte que sejam menos invasivos, que emitam menos CO2, para que o Brasil possa se adequar, né, às demandas internacionais de emissão de poluentes. Não são demandas internas, são demandas internacionais, tá? Então, aqui, quando a autora diz, fala em carteira de empreendimentos e investimentos,
Esses empreendimentos, primeiro empreendimentos, depois investimentos, tá? Vamos falar de empreendimentos. Eles têm que ser pensados com muita antecedência. Por quê que tem que ser pensados com muita antecedência? Pensa numa estrada, numa hidrovia, numa ferrovia, num porto. Pensa nisso. Esse tipo de obra. Por que isso tem que ser pensado com muita antecedência? Primeiro, por causa do fator econômico. São obras caras. Não é uma obra que você faz com recurso... Não, vou mudar a fala. Não é uma obra fácil de financiar. Tá? Você tem que ter vários financiadores. O governo federal, financiador, os governos estaduais, outro financiador, né? Às vezes Banco Internacional é outro financiador, Banco Nacional é outro financiador. Tá? Às vezes a iniciativa privada é financiador. Então, como são obras caras e impactantes, né? Impactantes, precisa ter vários financiadores. Então, para que isso aconteça, o projeto tem que ser feito com bastante antecedência, detalhamento, que não é só um detalhamento de projeto, um detalhamento que envolve várias coisas, do impacto econômico da obra, da importância da obra. Né? Então, uma coisa é grana, dinheiro. Outra coisa é meio ambiente. Hoje, uma estrada, por exemplo, tem que passar por um extenso processo de validação ambiental. E não se faz qualquer coisa no Brasil, em termos de logística e de transporte, se não tiver um selo ambiental. Aí vocês reclamam, eu também reclamo, tem coisa que eu acho exagerada, mas é assim, tá? Assim. Não é fácil, não é que eu vou falar para vocês que não é fácil. Para eu falar que é fácil ou não é fácil, eu tenho que comparar com outra coisa, né? Eu vou mudar a fala. Demora para poder aprovar um empreendimento de logística do ponto de vista ambiental. Em geral, demora anos. Então, isso tem que ser feito com muita antecedência. E, às vezes, não sai. Às vezes, não sai. Por exemplo, o povo estava brigando aí por causa da ferrovia, que iria atravessar uma área de proteção ambiental, e o Supremo Tribunal Federal embargou a ferrovia. Não pode. Não pode, né? Então, isso aí, quer dizer, igual eu falo para vocês, né? Tem coisa que eu questiono, mas é o jogo. Aí a gente tem que jogar o jogo, tá? Então, esses empreendimentos são empreendimentos caros e com uma aprovação ambiental que é demorada, tá? Em cima disso aí, com antecedência, tem que ser visto os investimentos. Então, é o que eu estava falando para vocês. De onde vai sair o dinheiro? Quem vai investir? Quais esferas governamentais vão investir? Quais bancos vão investir? Quais atores, players, né, que no mercado o pessoal fala players, da iniciativa privada vão investir? São esses caras que vão financiar a estrada, a rodovia, a ferrovia, esses caras que vão financiar. Né? Então, isso tem que ser visto com uma certa antecedência. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho de hidrovia. Né? Então, isso aqui, essa moça, Carolina, que ela chama, né? Aqui o nome dela, aqui, ó. Caroline Lemos, diretora de infraestrutura aquaviária. Oh, aqui no canto, aqui, ó. Molequinho. Ela fez uma reflexão aí, ó. Imagina uma pista de milhares de quilômetros, sem buracos. Opa, isso é bom, hein? Sem pedágio, melhor ainda. Sem engarrafamento, melhor ainda. Conectando 3 grandes regiões e um dos maiores países do mundo. É nós, que é nós. Uma via que pudesse ser igualmente utilizada para transporte de passageiros e carga. E que, além disso, fosse totalmente sustentável. Sustentável. Agora, pense que essa via já existe e vem sendo pouco utilizada. E que, no lugar dela, a população usa estradas perigosas, cheias de motoristas exaustos, né, de dirigir por horas. Cara, o transporte hidroviário é uma coisa que é até ridícula, que ela escreve um negócio desse aí, né, que ela escreveu. Por que que, então, com perdão da palavra, a porra do governo federal não faz um processo firme de instalação de hidrovias? Ela é mais barata, ela é sustentável, ela é mais barata, não é só implantar, o transporte fica muito mais barato, vocês vão ver aí, muito mais barato. E não tem um programa sério de implantação de hidrovias no Brasil. É igual ela está falando aqui, ó, milhares de quilômetros, tem buraco, tem pedágio sustentável, né, tá lá, o rio tá lá, é só botar a barcaça dentro do rio e chegar o porrete nela. Certo? E isso, quer dizer, você vê que nós aqui no nosso país somos atrasados. O Gerlande falou uma coisa importante. Ele foi irônico, o Gerlande foi irônico. As montadoras
as montadoras de caminhões vão reclamar. Né? O que quer dizer isso? Existe um processo de pressão econômica, é verdade. As montadoras de caminhões vão reclamar. Existe um processo de pressão econômica. Por quê? Porque o Brasil é uma democracia. Né? Tem gente que fala que não é, mas é. É uma democracia. Então, existem várias esferas de governo. Tem uma esfera chamada... Não, já está com esse projeto, mas escuta o que eu vou falar. Tem uma esfera chamada legislativo. Deputados federais e senadores. Quem elege o legislativo? Você fala, é o povo, né? É você, sou eu, é nós. Mas conta muito o fator econômico. Aí, ó, tá vendo? Os caminhoneiros estão reclamando. Conta muito o fator econômico, o fator econômico. Então, quem elege os deputados, na verdade, é quem põe dinheiro nas campanhas, não é? Quem é que põe dinheiro nas campanhas? São a direita, né? Quem falou aqui? Jesus. Falou que, na verdade, no Brasil não existe direita. Eu votei nesse trem que tá aí. Eu votei no outro cara para não votar no PT. Pronto, falei a verdade aqui. Votei no Mito para não votar no PT, mas eu acho que tá fazendo muita besteira, viu? Muita besteira, tá bobagem. E tem que arrumar um candidato melhor aí, que senão vai ser ele o PT de novo, na próxima eleição, né? Então, existe uma pressão econômica muito grande para que esses sistemas de transporte sustentáveis, como as hidrovias, não se estabeleçam. Um grupo que pressiona, e é um grupo forte, são os sindicatos de caminhoneiros, como o Márcio falou aqui, né? O sindicato de caminhoneiros pressiona muito. E é um sindicato muito poderoso, o dos caminhoneiros. Vocês lembram quando teve a última greve? Como foi de caminhoneiro? Eu nunca tinha visto uma greve de caminhoneiro. Tem 47 anos, nunca tinha visto. E foi um negócio aterrorizante. Não tinha gasolina, aí meus filhos moram em Goiânia, não tinha jeito de eu ver meus filhos, porque não tinha gasolina. Aí um dia eu entrei no posto para abastecer, fiquei 6 horas na fila para abastecer, porque os caminhoneiros não estavam em greve, né? Os caminhoneiros estavam em greve. Então, você vê como é que é as coisas, né? Cada um pressiona pela sua classe, é do jogo também, é do jogo. Isso aí só acaba isso com a educação. Quando todos estivermos suficientemente educados para entender o conceito de bem comum, né? Bem de todo mundo, tá? Então, voltando aqui para o nosso slidezinho aqui, né? Olha só. Como o Brasil transporta. Isso é como o Brasil transporta, tá? 65% isso é dado recentíssimo, 2020. Dado do ano passado, recentíssimo. Como o Brasil transporta? 65% do transporte no Brasil é rodoviário. Significa caminhão, né? Caminhão, carro, ônibus, diesel, blá, 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 65%. E isso tem a ver com a história que eu já contei para vocês. Perdão. Tem a ver com a história que eu já contei para vocês, da forma de desenvolvimento dos modais de transporte, que o dinheiro é o dinheiro americano, os americanos emprestaram dinheiro só para rodovias, eles não emprestaram dinheiro para ferrovias, porque eles já fizeram tipo uma venda casada, né? As montadoras de automóveis de coisa tudo americano, fornecedor de peça americano, então nós só vamos financiar rodovias, só vamos financiar rodovia. Aí na época era o Getúlio Vargas, depois o Juscelino Kubitschek, os caras pegaram dinheiro para rodovia. 15% do transporte ferroviário. Sabe como é que foi nos Estados Unidos? Lá foi a iniciativa privada que fez. Olha a diferença. Foram os empresários que fizeram, não foi o governo que fez. Tinha um cara que tinha grana, né? Se vocês ouvirem falar num cara chamado Vanderbilt, Cornelius Vanderbilt, era o cara mais rico dos Estados Unidos até o começo do século XX. Ele tinha grana, ele notou que precisava de ter transporte do ponto A para o ponto B. O que ele fez? Ele falou assim, eu vou construir ferrovias e você vai pagar para mim, né? Você, o governo, as outras empresas vão pagar para mim para usar a minha ferrovia. Pronto, o cara ficou bilionário, esse Vanderbilt aí. Entendeu? Então, no Brasil foi diferente. No Brasil foi o governo que fez, o governo que financiou. Nos Estados Unidos foram os empresários. Então, foi outra dinâmica, né? 11% é cabotagem. O que é cabotagem, gente? Cabotagem é
navegação de costa, tá? Então, como um navio sai aqui do Rio de Janeiro, navegação de cabotagem, chama. O navio sai do Rio de Janeiro e vai para Recife, dentro do Brasil para o Brasil. Ele sai do Brasil e entra no Brasil, tá? Ele sai do Rio de Janeiro e vai para Belém. Ele sai do Paranaguá, no Paraná, e vai lá para Alagoas, né, entendeu? É transporte de costa, chama cabotagem. 11%. O transporte hidroviário, 5%, só 5%. Então, toda essa maravilha que é colocada aí, que é barato, que é sustentável, que isso, que aquilo, só 5% da carga expedida, das cargas expedidas no Brasil, são transportadas por via hidrovia. E 4% é duto viário. O que é duto? Tubo. Como transporta via tubo? Gás natural, petróleo, hidrocarbonetos, gasolina, transportado via tubo. Então você vê que é um volume grande, né? Muita coisa que é transportada dentro do sistema é combustível. E tem lógica, gasolina, é energia. Na verdade, combustível é o quê? Energia. Energia. Combustível é energia. Então, na verdade, o transporte rodoviário é um transporte de energia. Gás, por exemplo, natural. Que está saindo do ponto A, ponto B, ponto C, através de tubos, né? Dutos. Bem, aí, o custo agora. O custo não, o volume. Uma composição pequena aqui, hidroviária, uma embarcação com 4 chatas. Chata é um barco que parece uma balsa. Outro nome para ela é balsa. Essa não é uma balsa grande. 4 chatas e um empurrador. Transporta 4.000 toneladas. 4.000 toneladas, tá? 4.000 toneladas. Para transportar as mesmas 4.000 toneladas, você precisa... 6.000 toneladas, perdão. 6.000. Para transportar as mesmas 6.000 toneladas, você precisa de 86 vagões de trem, 70 toneladas cada. Um vagão de trem daquele que você vê, pensa, por exemplo, em soja. Você teria 4 chatas, você teria 86 vagões transportando soja, ou você teria 172 carretas de 135 toneladas cada. Quer dizer, olha a diferença. Praticamente um barco, que vai gerar um movimento aqui é só um empurrador, né? Só um rebocador. Aqui é só um trem também, gastando combustível, só uma locomotiva. E aqui são 172 carros. Cara, muita coisa, né? Com 172 motoristas. Com 100, multiplica isso aí por sei lá quantos pneus, quantidade de pneu aí, enfim. Então é muito mais dispendioso, né? O transporte rodoviário é muito mais dispendioso, isso aí todo mundo sabe. Outro dado aí para vocês entenderem, ó. Para cada 1 tonelada, ou 1.000 quilos, no caminhão se gasta 15 litros de diesel, que é diesel, no trem se gasta 6 litros de diesel e no barco se gasta 4 litros de diesel. Então eu gasto praticamente 4 vezes mais diesel, energia, combustível, para transportar 1 tonelada em caminhão do que para transportar em um sistema hidroviário, barcaça. Tá? CO2 é o seguinte, 101 gramas, ponto 2, emitido, isso aqui é CO2 emitido, ele pode ser pesado, para cada tonelada transportada por caminhão, 23,3 gramas para cada tonelada transportada por trem, 20 gramas para cada tonelada transportada por hidrovia, quer dizer, são 5 vezes mais, um absurdo a mais, né, cara? Olha só. E dólar por valor construído, aqui não tem um valor, mas aqui, se é 1 para hidrovia, é 2 para estrada e 3 para ferrovia. A ferrovia é mais cara, né? Tá vendo? Do que a estrada de rodagem. Mas a hidrovia é mais barata do que tudo. A via, que nós estamos falando da via. Tá? Bom, de acordo com o Plano Nacional de Viação, em 1973, existiam 41.994 quilômetros de hidrovias. De hidrovias não, de sistema, de vias, né? Hidrovias não, vias. Entre ferrovias, rodovias e hidrovias. 44 mil, tá? Em 2011, ou seja, 38 anos depois, né?
64.165. Então, estou muito pouco de 1973 para 2011, porque o país cresceu muito mais do que isso. Se você colocar uma diferença percentual do crescimento do PIB do Brasil e o crescimento do sistema viário, o crescimento do sistema viário, o PIB deve ter crescido aí umas 15 vezes. O sistema viário nem dobrou. Entendeu? Então, o que significa isso? Significa que o sistema viário existente ele está estrangulado, ele é ineficiente. O sistema viário existente é ineficiente, não, na palavra não é ineficiente, perdão, é insuficiente. Tá? O sistema viário existente, se você somar estrada de rodagem, caminhão, se você somar ferrovia, se você somar hidrovia, se você somar tudo que tem, ele é insuficiente, ele não dá para escoar a produção. Né? Aí você fala, mas como é que não dá para escoar? Escoa, mas o custo deixa de ser competitivo, né? Fica caro. Depois nós vamos ver uma outra slide, que vocês vão ver o preço. Fica não competitivo, deixa de ser competitivo. Se os nossos produtos tivessem um custo competitivo, ia vender muito mais no exterior, exportar muito mais. E aqui é porque o custo de produção, por exemplo, de soja, ele é muito baixo no Brasil. É muito barato produzir soja no Brasil. Tem muita terra, tem muito sol. A chinesada compra, porque quem compra soja no Brasil são os chineses, né? Compra muito. Mesmo o custo de transporte sendo alto. Os chineses compram muito, porque o custo de produção é muito baixo. Põe uma coisa na cabeça de vocês, o que carrega esse país nas costas é o agronegócio. Viu? Isso nas costas. O que carrega o país nas costas é o agronegócio. Agora, você imagina se você tem um custo de produção baixo e um custo de transporte baixo. Ninguém ia ganhar do produtor brasileiro de soja, de milho, de algodão, de carne, ninguém ia ganhar. O problema é que nós temos um custo de produção relativamente baixo e um custo de transporte extremamente alto, por causa desses gargalos no sistema aí que eu estou falando para vocês. Tá? Bom, deixa eu fazer a chamada aqui para vocês. Vou fazer a chamada. Já está na hora, né? Da chamada. Só um minutinho aí. Vamos ver aqui então. Vamos ver aqui então como está no sistema hoje. Hoje é dia 29. Tá, 29/3. Hoje é segunda-feira. 46. 47. Então, eu estou vendo aqui o Alair. O Alair está aí, firme, forte. Companheiro. Opa, é nóis. O Alexandro, os dois, né? Alexandro e o Alexandre Alfredo e Alexandre Silva. Os dois, Alexandro Silva. O Alan Carvalho.
tá aí. O Alejandro tá aí. Opa. Anderson tá aí. Presente. Presente. Boa noite para você. Boa noite. Bruno Hugo tá aí. Daniel Ramos. O Davi. Edson. Gabriel Conde. Gabriel Henrique. Bruno Brandão, que entrou aí. Gerlândio. Opa. Guilherme Matheus. Ebert. Yuri Lopes. Jardel. Jônic. João Pedro Zumba. José Wilson. Luma tá aí. Luma. Márcio. Matheus Siqueira. Que mais aqui? Murilo. Pedro Fontes. Pedro Nobre. Juan. Thiago Lima, os dois Thiagos. Thiago Lima. Opa, Thiago Paiva. Beleza, né? Val Gesange. O Vitor Oliveira. O Igor Brito. Beleza. Então tá. Professor, Todo mundo tá aparecendo. Oi, pois não. o senhor pulou meu nome. Daniel Silva. Pulei mesmo. Daniel Silva. Beleza. Vou colocar aqui. Daniel Valeu. Silva. Valeu. Mais alguém aí que não falei, galera? Parece que tá todo mundo contemplado aí, né? Tá, beleza. Então vamos continuar. Falando. Então, no caso das hidrovias, você tem 2/3 do potencial que não são devidamente utilizados. 2/3 do potencial de hidroviário do país que não são utilizados, tá? 64 mil quilômetros potenciais de hidrovias, o Brasil não tem hidrovias. Qual que é a diferença do hidrovia? Falando aqui, né? Vou explicar. O Brasil ainda não possui hidrovias, apenas rios naturalmente navegáveis. Ué, qual que é a diferença? Para ser uma hidrovia, tem que ter um trabalho de engenharia, né? Trabalho de engenharia. Para ser hidrovia, você tem que pegar uma via, não é? E transformar aquela via numa hidrovia, quer dizer, um caminho onde se possam passar barcaças, navios. Então, tem que ter um trabalho de engenharia. Senão, você não pode considerar uma hidrovia. No Brasil, não existem hidrovias. Existem rios naturalmente navegáveis. Olha que coisa incrível. Nunca foi feito um trabalho de hidrovia, de um rio, para transformar um rio em hidrovia. Lembrando que esse material é um material do DENIT, hein? É um material do governo federal. E é de 2020. Mais de 2020. Aqui, vamos voltar aqui para vocês verem. Ó. Mais de 2020. Quer dizer, até hoje não existe nenhuma hidrovia no Brasil. Só rios que são naturalmente navegáveis. Fizeram um trabalho no Rio, no Pará, no Rio Xingu. Olha só, fizeram várias obras no Rio Xingu para transformar uma parte do Rio Xingu em hidrovia. Mas faltou desmontar um pedregal, uma pedreira dentro do rio. Faltou desmontar. Fizeram as obras até chegar na pedreira e pararam na pedreira.
faltou dinheiro, mudou o governo, enfim, aí pronto, não completaram a hidrovia. Tá vendo esses três diagramas aqui, ó? Isso aqui é uma via não navegável. Tem rio que não é navegável. Tá? Não adianta que ele não vai ficar navegável. É estreita, é rasa, é cheio de pedra, cheio de cachoeira. Não tem jeito. Pedra, tá vendo? Pedra. Tem rio que é naturalmente navegável. Então é possível, só com a calha do rio, sem grandes obras, sem obra nenhuma, você colocar barcaças e navegar o rio. E a hidrovia é o quê? Você pega um rio, seja possível transformá-lo em hidrovia, desse aqui, por exemplo, ó, desmonta as pedras, tira os bancos de areia, aí você transforma numa hidrovia. Então tem que ter sinalização e balizamento, olha aqui embaixo, ó, sinalização e balizamento, tá vendo? Tem que ter terminais de carga, e aqui ser feitas as diferenças de modal, né? Esse terminal aqui que, por exemplo, eu estou transportando soja, eu trago a soja, deixo a soja aqui, que tem uma ferrovia chegando, e o trem embarca a soja que vai para outro lugar. Ter cartas náuticas são mapas de navegação da hidrovia. Estrutura de contenção de margens e sedimentos, né? Tem que ser feito obras aqui para não deixar o rio florear, não deixar o sedimento entrar dentro da via. Canal navegável retificado, derrocado ou dragado. Derrocado é retirada de rochas. Dragagem é retirada de areia. Isso tem que ser feito periodicamente. E dispositivo de transposição de desníveis, que é o que é feito nas hidrelétricas, né? A escada de navio. Tudo isso tem que pôr. Hidrovia tem que ter isso. E vai ser mais barato do que ferrovia, fazer uma ferrovia. Interessante, né? Então, nossa missão, aí tá, a pessoa falou que é acabar de assumir certamente, executar e gerenciar programas de construção, manutenção, operação e modernização da infraestrutura para transporte aquaviário, situados em corpos d'água de domínio da União. Então, isso aqui, ó, é no Paraná, o Rio Paraná, a hidrovia do Rio Paraná. Então, isso aqui, tá vendo? Tem um porto aqui que é uma barcaça empurrando um monte de produto. Tá? Para que isso seja feito, né, algumas obras são essenciais. Então, obras de dragagem. Então, vocês vão ver isso. O que é dragagem? Dragagem é retirada de areia. O Rio Araguaia, por exemplo, que é um rio de planície, ele é um rio raso. Ele não é um rio fundo, ele é um rio raso. Então, existe muito a mudança do canal por causa da areia. A areia se movimenta. Então, o Rio Araguaia é um rio considerado navegável, diferente do Rio Tocantins, que é um rio pedrento. Não é considerado navegável em todos os trechos. Tocantins e Araguaia é. Só que necessita ter obras de dragagem, retirada de areia. Tá? Derrocamento. O que é derrocamento? Retirada de pedras. Tá vendo? Um rio grande, raso também, mas com pedra. Então, para ser feito uma hidrovia num rio desse, toda essa região de pedra tinha que ser feito ser aberto um canal aqui. Ó, tá? Um canal no meio dessa. Que não é o fim do mundo, do ponto de vista da engenharia, não é o fim do mundo, mas é uma obra que tem que ser executada, né? Tem que fazer parte de uma obra maior. Então, vamos fazer uma hidrovia mesmo, vamos fazer uma hidrovia nesse rio aqui mesmo. Então, por exemplo, essa hidrovia que eu falei para vocês do Xingu, né? Faltou só retirar uma região pedral do Barreiro, para que chama, que é a região de pedra do rio. Dessa aqui, ó. Acho até que a foto essa foto aqui, até de lá, se não me engano. Né? Então fizeram tudo, que faltou só essa obra, que não é uma obra barata, viu? Na época ficava em coisa assim de 12 bilhões de reais. Quer dizer, não é uma obra barata. Mas se você fizer uma estrada, vai ficar mais caro do que isso. Né? Uma outra obra que é necessária também para a implantação de hidrovia são obras de sinalização, né? Boia, iluminação, aqui para poder permitir a navegação em qualquer fase do ano, em qualquer tempo. Bom, o que são eclusas? Eclusas são estradas de navio, tá vendo? Essa aqui é a eclusa do Curuí, ó. O navio vem subir no rio, mas aí tem aqui. Putz, dele, como é que faz? Aí o navio, a barcaça, ela entra dentro dessa eclusa aqui, dessa estrada de navio aqui. Tem um sistema que fecha uma porta aqui, né? Fecha uma porta, é uma coisa gigantesca.
E esse canal aqui enche-se de água. Aí o navio sobe, porque o nível da água sobe, ele iguala de nível com essa parte de cá, que é a parte do lago, e entra dentro do lago. Então, isso aqui é uma forma de transpor níveis impostos por hidrelétricas. Tá? Tem um trem me atrapalhando aqui. Isso aqui é uma obra de porto. Isso aqui é um porto, isso aqui é um IP. IP é um terminal, um terminal de combustível, né, que tem que ter também. Terminar esse tipo de abastecimento. Pequenos portos, instalações para aqui, ó, aqui está cheio. Instalações portuárias públicas de pequeno porto. Pequenos portos. Então, a cidade está lá na beira do rio, você faz um porto para a barcaça chegar aqui por algum motivo, ou para ter ali um transporte de passageiros, não é? Pequenos portos. E os grandes portos, aí o nome é porto mesmo. Para que um porto? Para fazer a transferência de modal. Então, aqui, eu encosto a barcaça aqui, aqui vai chegar um trem aqui, uma composição ferroviária, com trem, com locomotiva, com vagão, que vai pegar a carga que está na barcaça, embarcar no trem, e o trem vai levar para um outro lugar. Um porto de marítimo, com a cidade, com uma indústria, não é? Então, os portos servem para fazer aí as transposições de modal, né? Trocar o modal de transporte. Então, fala, para que serve o porto? Acesso a Porto Federal, principalmente, né? Exportação. Então, aqui ele deu um exemplo de alguns lugares onde existem eclusas. Aqui, tem eclusa em Tucuruí, né? Que é lá no Pará, Parazão. Então, você vem navegando Tocantins aqui, né? Tocantins, o Bico do Papagaio em Goiás, aqui tem eclusa. Então, essa eclusa permite as barcaças subirem aqui e entrarem no lago. Também tem um eclusa na Bahia, irmãos Mato Grosso do Sul, Jupiá, Mato Grosso do Sul, e tem aqui no Rio Grande do Sul também, para poder transpor esses níveis aí quando existirem. Na verdade, tinha que existir muito mais eclusa, porque no Brasil existe muito hidrelétrica, né? Muito lago de hidrelétrica. Então, toda vez que se estabelece um lago numa hidrelétrica, acontece esse problema aí, né? O problema já existe, né? Porque, se não, em geral, a hidrelétrica é colocada em região de diferença de nível grande. Em geral, não sempre. Porque você precisa da energia potencial para a água descer na diferença de altura, né? Para a água descer na turbina e girar a turbina. Né? Você está transformando a energia potencial da água em energia cinética na turbina e aí vira energia elétrica. Então, quando é feito um trabalho de hidrelétrica, é necessário ter as eclusas. É impressionante que tem hidrelétrica no Brasil que não tem projeto de eclusa. Então, quer dizer, quando isso acontece, mata completamente o potencial hidroviário da via, né? O rio mata completamente. Então, os objetivos desse programa aqui é a gestão, manutenção e operação das eclusas, aí, novamente. Né? Então, modernização, recuperação, geração de documentos técnicos. Também é o objetivo do DENIT, dentro dessa gestão aí que preparou esse documento, que é a gestão atual, né? Lembra que é a gestão atual, que o 2020, que é o transporte fluvial, né? Integração social, desenvolvimento, a implantação de P4. P4 são pequenos portos. Transporte fluvial entre desenvolvimento, embarque e desembarque com segurança de passageiros e carga. Então, quando você tem uma instalação dessa numa cidade pequena, ela se transforma num ponto a mais de integração da cidade com o resto do Brasil. E existe um problema muito grande de integração, principalmente nos estados do norte. Tá? Você vê que essas duas fotos que vocês estão vendo aqui, ó, são cidades do Amazonas. É Novo Airão e Itacoatiara. Eu conheço as duas, para cá eu conheço as duas. Itacoatiara do lado de Manaus, perto de Manaus. Novo Airão é mais longe um pouco. Essa é uma cidade lá chamada Presidente Figueiredo. Essa cidade é uma cidade que tem 16 cachoeiras. Presidente Figueiredo com 16 cachoeiras. A água é vermelha, cara, um negócio mais engraçado. Então, quando você coloca um porto desse aqui, na verdade é um estado tomando conta do lugar, né? Na Amazônia,
Tem muito isso. Tem lugares onde o Estado não chega. Parece que não tem Estado, parece que não tem Brasil. Então, além de melhorar a vida da população, e que isso aqui é uma coisa que é pouco representativo para transporte pesado, mas melhora a vida da população e faz o Estado se estabelecer nesses locais muito distantes. Tá? Então, as ações priorizadas para 2020, no passado, foi a definição de modelo, quer dizer, definiram o que é ser gasto, o que é ser gasto, desenvolver um modelo de delegação de competência, quer dizer, quem vai fazer isso vai ser o governo federal, estadual, e fizeram aí uns normativos técnicos. No Amazonas, tá vendo? E na Amazônia. Porque lá é onde é mais premente esse problema. Então, você tem lá vários IP4, vários pequenos portos. Viseu, que é Pará, não. Parintins é Pará, Barcelos, eu acho que é Amazonas. Guajará-Mirim é Rondônia. Bem, e aí, outras obras que foram feitas, que são necessárias, interessante que vocês estão vendo o que pode estar sendo feito, não é? E ao mesmo tempo, entendendo por que essas obras são necessárias. Dragagem e manutenção das hidrovias de Madeira, Taquari e Paraguai. É muito interessante que o Madeira é em Rondônia. Rondônia virou um produtor grande de soja. Né? E o Rio Madeira, além de foi feita uma hidrelétrica no Rio Madeira. Agora eu esqueci o nome dessa hidrelétrica. Mas o Rio Madeira virou uma importante para aquela região. Né? Então, uma das proporções é a dragagem do Rio Madeira. Do Rio Paraguai também, retirada de areia. Dragagem é retirada de areia. Então, o que vocês estão vendo? Ó. Madeira do Amazonas, ele começa em Rondônia, mas vai para o Amazonas, e a dragagem do tramo norte do Rio Paraguai também. Aí tá, outras obras, dragagem do Mearim, Itapecuru, Balsas, no Maranhão, isso aqui. Desobstrução do canal do Guaxinim, Grajaú e Parnaíba, hidrovia Parnaíba no Piauí. Desfocamento dos rios Pindaré, Mearim e Grajaú. Isso é menção daqui. Sinalização, onde foi feita a obra de sinalização aqui. Ah, agora aqui, ó, tá vendo? Esse que eu estava tentando lembrar. O Pedral do Lourenço. Pedral do Lourenço. Esse que fizeram hidrovia até chegar no Pedral, e se não me engano, está no Pará. Fizeram hidrovia até chegar no Pedral e não o Pedral. Está vendo? Havia aqui uma navegação, né? Professor, o áudio está falhando. O áudio do senhor está falhando, professor. O áudio está falhando. Tá. Peraí. Esse melhorou aí. Então, eu estava falando Melhorou, sim. Da questão do Pedral. Melhorou, né? Estava falando da questão do Pedral do Lourenço. Esse pedral que vocês estão vendo na foto aí é a parte do rio que é pedrenta, né? E que demanda um desmonte de rocha. O que é desmonte de rocha? Desmonte de rocha é uma retirada com explosivo. Então tem que explodir o lugar, as pedras e retirar os entulhos. Então aqui, ó, 9 de setembro de 2020, eu abri na internet aqui para ler para vocês, ó. O derrocamento do Pedral do Lourenço, do Rio Tocantins, no Pará, deve estar em 2021. A previsão inicial é que o empreendimento tivesse início nesse ano, porém, a emissão do licenciamento prévio ambiental ainda não saiu. A expectativa do IBAMA é que saia no segundo semestre de 2020, já saiu. O derrocamento será executado pelo consórcio TDA Martins, o valor do contrato é 656 milhões de reais. Tá? Então, quer dizer, se tiver 35 quilômetros de extensão, tem o Pedral, é lá no Pará, entre Borja e Santa Terezinha do Tauri, certo? Perto do Tucuruí. Então, ó, a proposta do projeto é aumentar a disponibilidade de navegação da hidrovia Tocantins, viabilizando o tráfego de embarcações. A ideia é que a capacidade navegável passe de 18% do ano, em média, a 96%. Caramba, muita coisa, hein? Aumentar muito.
Então, por quê? Porque esse rio, o Tocantins, ele só é navegável quando ele está cheio. Só 18% do ano que ele é navegável. Quando ele está cheio, por causa das pedras. O rio baixa, as pedras afloram. Então, a ideia é fazer um canal e ir retirando essas pedras, esses pedrais aí, para que o rio possa ser navegável praticamente o ano inteiro. Né? Bacana. Isso aí é uma obra de hidrovia. Aí sim você vai ter uma hidrovia consolidada no rio, que no caso aí é o Rio Tocantins, tá? Bem, então, aí outras obras que tangenciam com as hidrovias são as obras de portos, né? Então, alguns portos que estão sendo contemplados aí por essas últimas, isso foi antes do Covid, né? O Covid parou tudo, mas que serão alvo de obras aí, assim que terminar, que a coisa voltar ao normal, que é a retirada de areia do Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, né? Tirada de areia do porto, sedimento, eu falo areia, mas eu quero dizer sedimento. Continuidade da construção do terminal de passageiros de Maceió, que é porto marítimo. Modernização do porto de Porto Velho, é porto pluvial, né? Fluvial de Rio. E a dragagem do porto de Recife também, que aí é porto marítimo. Tá? Aí aqui, está falando aqui que vocês têm acesso aí, né? Ao Atlas de Infraestrutura Aquaviária, que é recente, ó, abril de 2020. E aqui tem um mapinha da região hidrográfica do Amazonas, que é a região onde mais tem rio navegável, tá vendo? Tem igual estrada, ó, HF100, HF114, que esses dias o povo estava lá complicado porque estava sem, esses dias, alguns anos atrás, né? Secou tudo e algumas das cidades aqui estavam sem acesso. Imagina uma cidade num lugar desse aqui, Rio Uapés. Chega num lugar desse, moço, só por rio mesmo, se o rio estiver seco, você não chega. Bom, vou mostrar um outro material para vocês aqui, que é algumas informações aí que vão complementar isso que eu falei, tá? Aqui, então, o Brasil possui 13 mil quilômetros de vias navegáveis utilizadas atualmente, podendo atingir cerca de 44 mil quilômetros a curto prazo, e outros 29 mil em vias naturalmente disponíveis. Quer dizer, é aquele mesmo dado, entre 63 e 64 mil quilômetros, não é? De rios que podem ser aproveitados. Isso que eu já falei, é um modal economicamente viável, exige menos investimento, tá? Um negócio que eu queria mostrar para vocês, são justamente algumas hidrovias que existem e que são exploradas ou que são subexploradas. Explora totalmente, mas em geral tudo subexplorado. Então a maior hidrovia é a hidrovia do Amazonas, tá vendo? Isso aqui é a hidrovia do Amazonas, é no Rio Amazonas e nos seus afluentes. Tem uma hidrovia grande aqui no Centro-Oeste, ó, que liga aqui entre é o Araguaia, aqui é Araguaia, aqui em cima vira Tocantins. Certo? Que liga. Antigamente isso aqui não tinha nada, isso aqui virou uma grande região produtora de soja. Isso aqui é no interior do Nordeste, aproveitando o Rio São Francisco, aqui, ó, pega toda a Bahia, Norte de Minas. Aqui é no Parnaíba, Rio Parnaíba, que essa região também virou produtora de soja. Sul do Piauí, sul do Maranhão. Aqui no sul do Brasil, tem entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul algumas vias navegáveis também. Né? Aqui nem aparece, o Rio Madeira aparece aqui, em algum lugar aqui, ó. Que é uma via também que tem sido explorada em Rondônia. Bom, só para a gente ficar bem claro para vocês aí, ó, a diferença entre os modais, né? Olha aí, se você tem modais hidroviários, a carga por potência ela é mais alta no modal hidroviário, quer dizer, você precisa de muito menos potência, para uma mesma potência você leva muito mais carga, essa é assim que você lê isso, toneladas por HP, né? Então, para um HP, você leva muito mais tonelada. Emissão de poluentes, você emite muito menos. Está aqui, hidroviário. Emite muito menos. O que mais? Consumo de combustível também consome muito menos, eu já falei para vocês. Emissão de CO2 também é o que menos emite aqui, a emissão de CO2 não, que é óxido nítrico.
que é outro gás miserável aí. Muito menos. Então, para ficar claro, o transporte hidroviário ele possui uma maior eficiência energética, maior capacidade de concentração de cargas, uma maior vida útil da infraestrutura, uma maior vida útil dos equipamentos e veículos e uma segurança na carga e melhor controle fiscal. Por quê? Porque a hidrovia é uma via que de fácil controle, né? Fácil controle. Não é igual a estrada que estou falando de controle fiscal. Estrada que é mais difícil controlar. Então, tem um menor consumo de combustível, uma menor emissão de poluentes, não tem perigo de congestionamento de tráfego, o custo de infraestrutura é mais baixo, o número de acidentes também é menor, custo operacional mais baixo, impacto ambiental mais baixo, emissão de ruído mais baixo. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Esse material já é um material mais antigo, ele é de 2008, mas isso aqui não muda, né? Por isso que eu não vou me ater muito em números, os números mudam, mas isso aqui não muda. Essas definições que estão aqui, elas são as mesmas. Tá? Bem, agora eu vou passar um vídeo para vocês assistirem. Vou pegar o link do vídeo aqui, só um minutinho. Cadê você? Cadê você? Aqui. Então, vou passar para vocês 2 vídeos para vocês assistirem ainda hoje, mas não vou passar exercício hoje, tá? Canal do Panamá é uma eclusa. Ah, uma pergunta que eu vi aqui agora do Ebert. O Canal do Panamá é uma eclusa. Tem eclusas? Tem sim. Ele tem eclusas no Canal do Panamá. Na verdade, eram lagos, e o Canal do Panamá era um sistema de lagos ali no Panamá. Então, o que eles fizeram? Aproveitaram os lagos e fizeram um canal entre os lagos. Isso foi uma das obras mais difíceis da história. Depois vocês leiam sobre, porque tinha muita doença. E tem eclusa também, tem posição de nível também. Então, eu quero que vocês assistam esse vídeo que eu coloquei aí, tá? Como complementação dessa aula de hoje. E tem um vídeo mais longo aqui, que é sobre eclusa. Tá aqui, ó. Sobre eclusa. Então, vocês assistam esses 2 vídeos aí, para a gente complementar a nossa aula de hoje. E eu vou parar por aqui, espera um pouquinho, deixa eu vou colocar aqui. Beleza. Aí o que vocês assistem isso aí e na próxima aula a gente termina com esse assunto. Na próxima aula eu vou fazer uma revisão de tudo que foi feito aí para a nossa prova, que é na aula seguinte. Ok? Alguma pergunta aí, gente? Tá, eu vou postar as aulas que estão faltando também agora, viu? Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Deixa eu parar aqui. Gravar.